Pessoal, Cleiton Feliciano aqui do canal Criado pela Mente. Neste vídeo eu vou pedir para vocês aí não saiam do começo ao fim, porque é um misto aqui de informações praticamente de hoje. Esse vídeo pode ser que vá para o ar amanhã, mas na data que eu estou gravando é um vídeo recente, então não sai daí. É um modelo aqui parecendo com uma live, eu quero começar a fazer lives, então não saia daí. Primeira coisa que eu vou fazer é falar sobre catolicismo conclave, que começou hoje, na data de, mais especificamente, dia 7 de maio de 2025. Então, hoje as portas já se fecharam e os cardeais estão votando quem será o novo Papa. E como eu trago tudo para a questão financeira, para a questão da independência financeira, o que tem a ver o meu canal com a decisão de um novo Papa? Eu quero trazer para vocês aqui reflexões de o que um Papa pode trazer para a economia mundial, ou até mesmo a economia lá do Vaticano, e também vou trazer hoje a reunião do Copom, que elevou a taxa básica de juros Selic. Então, antes de mais nada, eu já vou colocar para vocês aí sobre o catolicismo, um rápido, mas sobre a história do catolicismo. E esse vídeo vai para o meu sócio num negócio que já deu certo, que é David. Ele mandou falar a respeito e eu estou aqui trazendo para homenageá-lo com todo prazer. Foi uma ótima sugestão e, como sempre, eu estou aqui com muito prazer, com muita alegria. Então, antes de irmos para o vídeo, rapidamente eu te peço o seu like, a sua inscrição, o seu comentário e compartilhar. Muito obrigado a todos que estão sempre chegando no meu canal e peço, compartilhem, comentem. Não fiquem só assistindo, porque graças a Deus as visualizações estão vindo, mas eu quero a interação de vocês aqui, que isso me ajuda demais. Então, primeiro eu já vou deixar esse vídeo para vocês, que é a abertura do conclave que iniciou hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo. Vamos lá. Extra omnes. Repararam aí, pessoal? Então vocês viram que até a batida das portas ali é algo meio, né, algo religioso mesmo, né? E todo respeito a todas as religiões, o meu vídeo aqui, o meu intuito aqui não é falar bem da Igreja Católica, mal da Igreja Católica, até porque eu não sou católico, eu não sou evangélico, eu digo que eu não tenho uma religião oficial, né? Eu acredito em Deus. Então, esse ritual aqui, né, extra omni, eu acho que, salvo engano, que é o arcebispo aqui falou, saiam todos para fora. Pelo que eu vi aqui na liturgia, na história da Igreja Católica, um momento que somente quem é apto a votar para o novo Papa, para quem será o novo Papa, somente esses que podem ficar ali dentro da capela, salvo engano também, Sistina. Então, você vê que aí é um ritual milenar, né, que perdura aí por praticamente 2000 anos. E então, mais uma vez, por que eu quis trazer sobre a Igreja Católica? Eu vou colocar mais um vídeo aqui, e além desse vídeo, eu vou comentar em cima desse vídeo coisas que na verdade eu pontuei aqui, que eu coloquei, que deixei aqui, para trazer para vocês, que acredito que a maioria de vocês provavelmente nem sabiam. Principalmente vocês católicos, que deveriam saber, mas tem hora, pessoal, que eu olho aqui, é para ver o tempo que eu estou tendo na tela aqui, o tempo que resta de memória no aparelho meu, que eu faço minhas gravações. Então a maioria nem sabia
quem que é o presidente, o governante do Vaticano, se é que tem, né, como que funciona a economia do Vaticano, né, por que eu trouxe que a eleição de um novo Papa, na verdade eu estou trazendo a eleição de um novo Papa, ela pode significar para o mundo algo muito importante economicamente falando, ou seja, isso pode pesar no seu bolso de alguma forma. Então vamos para mais esse vídeo aqui, acompanhem comigo aí. O novo Papa e os bilhões do Vaticano. Você sabia que o Vaticano possui mais de 5.000 imóveis ao redor do mundo e administra bilhões de euros em ativos? Com a escolha do novo Papa no conclave, surge também uma missão delicada e pouco conhecida: gerenciar o império financeiro da Santa Sé. Para entender esse desafio é preciso voltar no tempo e lembrar os últimos 5 pontífices. João XXIII, italiano, liderou de 1958 a 1963. Paulo VI, também italiano, esteve à frente da Igreja até 1978. João Paulo II, polonês, marcou uma era de quase 30 anos. Depois, Bento XVI, alemão, renunciou ao papado em 2013. E por fim, Francisco, o primeiro Papa latino-americano, nascido na Argentina, que comandou reformas profundas nas estruturas administrativas e financeiras da Igreja. Com firmeza e compaixão, Papa Francisco deixou um legado de transparência, simplicidade e coragem diante de temas espinhosos, incluindo a moralização das finanças da Santa Sé. Agora, com a expectativa de um novo Papa, a responsabilidade de continuar essa transformação passa a outra liderança. O Vaticano não é apenas um centro espiritual, ele opera como uma instituição financeira global. O Banco do Vaticano, oficialmente chamado de Instituto para as Obras de Religião, ou simplesmente IOR, administra cerca de 5,2 bilhões de euros em ativos. Mas, ao contrário dos grandes bancos comerciais, o IOR é guiado por critérios éticos. Não investe em armas, petróleo, jogos de azar ou setores considerados incompatíveis com a doutrina da Igreja Católica. Além dos fundos e títulos, o Vaticano investe fortemente em imóveis, e não em qualquer lugar. Os endereços são impressionantes. Em Londres, por exemplo, a Santa Sé é dona de propriedades em áreas nobres como 60 Sloane Avenue, em Chelsea, e edifícios em St. James's Square e New Bond Street. Esses ativos somam mais de 100 milhões de euros em valor de mercado. Em Paris, são mais de 700 imóveis, concentrados em regiões valorizadas como o Boulevard Saint-Michel, Odéon e até nos arredores da famosa Champs-Élysées. Juntos, somam cerca de 56 mil metros quadrados, avaliados em quase 600 milhões de euros atualmente. Na Suíça, os imóveis se espalham entre Genebra e Lausanne, com mais de 140 propriedades, totalizando 16 mil metros quadrados, com um valor estimado em cerca de 90 milhões de euros. E em Roma, a base da igreja, o Vaticano possui quase 3 mil imóveis. Muitos deles ficam na Via della Conciliazione, aquela mesma avenida que leva diretamente à Praça de São Pedro. Esses imóveis não estão vazios. Grande parte é alugada, gerando receita para financiar missões, obras de caridade e, claro, manter a máquina da igreja em constante funcionamento. O novo Papa terá, portanto, que fazer muito mais do que rezar e liderar espiritualmente os católicos do mundo. Ele herdará uma estrutura complexa com investimentos distribuídos por diversos países que exigem responsabilidade, ética e uma boa visão estratégica. A fumaça branca sinaliza um novo Papa, mas nos bastidores há uma gestão financeira que envolve decisões delicadas, bilhões em ativos e também uma rede internacional de imóveis. E aí? Você acha que um líder espiritual também deve ser um bom gestor de investimentos? Como o vídeo que eu passei para vocês aí, o que vocês acham? Que um líder espiritual também deve ser um gestor financeiro? Deixa nos comentários aí. Então, pessoal, colocado tudo isso para vocês, depois já vou também dar uma fatiada, uma passada aqui pelo Brasil, que hoje teve uma reunião novamente, né, Galípolo e o time dele ali, são 7 pessoas que compõem, são 9 pessoas que compõem, e por unanimidade a taxa aumentou mais uma vez a níveis catastróficos. Então vamos lá.
Então, de novo, né, da Igreja Católica, o Papa que estava até então, né, Papa Francisco, agora saudoso Papa Francisco, ele, até então, ele não era ventilado como um possível Papa. Não sei se vocês lembram. Então, por isso que eu vou dar uma resumida para vocês, mas eu vou colocar aqui, né, a vinda do Papa Francisco. Então, o Papa Francisco não era um Papa que estava ali muito cotado e se tornou Papa. Temos uma lista que é muito bem divulgada, muito bem falada, há vários dias, né, que aconteceu agora depois da morte do Papa Francisco, mas, de novo, não quer dizer que entrará um desses. E nessa lista tem um brasileiro que, mais uma vez, ele está sendo colocado nessa lista. Então, né, quando o Papa Bento XVI renunciou em fevereiro de 2023 e seu sucessor foi escolhido no conclave de março de 2023, perdão, 2013, viu, pessoal? Estou falando errado aqui. Na época, diversos cardeais eram considerados favoritos para sucedê-lo. Abaixo está uma lista de principais nomes que foram apontados como papáveis, possíveis candidatos ao papado antes da eleição do Papa Francisco. Na época era Ângelo Scola, é um italiano, Odilo Pedro Scherer, é o brasileiro, que ele vai de novo aparecer aí, Peter Turkson, de Gana, Mark Kellett, Canadá, salvo engano, está nessa lista nova aí. Timothy Dolan, um americano. Luiz Antônio Tagle, das Filipinas. E Leonardo Sandri, da Argentina. No fim, o escolhido foi o cardeal Jorge Mariano Bergoglio, da Argentina, que adotou o nome de Papa Francisco, o primeiro Papa latino-americano e jesuíta da história. Então, o que temos? Após o falecimento do Papa Francisco em 21 desse mês que passou agora de 2025, a Igreja Católica iniciou o processo para eleger o novo pontífice. O conclave, composto por cardeais com idade inferiores, ou seja, menores que 80 anos de idade, é responsável por essa escolha. Embora o resultado seja imprevisível, alguns nomes se destacam. Dessa vez, os nomes que se destacam é Pietro Parolin, italiano, Luiz Antônio Tagle, das Filipinas, Matteo Zuppi, da Itália, Peter Turkson, de Gana, Peter Erdoğan, da Hungria, um húngaro, Mark Howlett, Canadá, Robert Sara, da Guiné, e, mais uma vez, o Leonardo Urique Steiner, brasileiro. Então, a eleição do novo Papa está acontecendo, né? O conclave está já a todo vapor, mas parece que hoje não teve nenhum veredito final, fumacinha branca, já que vai aparecer aqui, mas não veio a sinalização, não teve unanimidade, provavelmente. Então, o que será avaliado, segundo as matérias que eu procurei ver aqui, é a idade, é a saúde, é a experiência, é a visão doutrinária, é a escolha do sucessor do Francisco. Ela terá essas implicações significativas para a direção da Igreja Católica. Então, a escolha do novo Papa pode mexer com a economia do mundo? Pode. Pode, e por que que pode? Pode porque não é simplesmente só rezar uma missa, não é. Então, como a gente viu nos vídeos lá, o que se leva em conta na questão econômica que eu trago para o meu canal aqui, é quem que é um novo Papa, da onde que ele veio, né? Porque já tem gente apostando. Então, se ele é um país, se ele é de um país, ou na verdade se ele é de uma linha progressista, se ele é de uma linha conservador, se ele é de uma linha de moderado, todos esses perfis vão influenciar de alguma forma. Porque, como no vídeo lá, dado a importância econômica que a Igreja Católica, que o Vaticano tem no planeta Terra. Então, se o cara for de uma linha mais progressista, ele vai pegar muito ali na questão da pobreza, sobre os ricos, sobre o capitalismo. Então, tem essa importância. Então, vamos lá. A Igreja e o dinheiro, né? O Vaticano, ele é uma potência econômica. Ele tem banco, tem imóveis, investimentos e até ações. É uma influência que chega na casa de bilhão, né? Então você imagina a repercussão que o Papa tem no discurso, na verdade, o poder que ele tem ali no microfone, tanto benéfico quanto maléfico. Então o que pode mudar aqui para a gente, para o mundo? Se ele for muito enganjado,
ele pode rolar, né, na verdade pode rolar uma pressão global atrás de justiça social, distribuição de renda e ajuda a países mais pobres. Mas, em contrapartida, se ele for um cara que também tem aí muito falado aí de um possível aí que ele se diz muito conservador, ele pode dar aquela freada em algumas agendas econômicas mais progressistas. Pode impactar o mercado, os governos e sim até o money, o seu salário, o seu emprego e a sua vida. Então, o novo Papa, além de um líder espiritual, agora é uma pergunta que eu faço para vocês, ele pode virar aí um player da economia mundial? Sim ou não? Vocês comentem aí. Então é o seguinte, outra coisa, né, que foi uma sugestão do David aqui, o Vaticano, né, curiosamente, para muitos que não sabiam, por isso que vocês vão sair daqui sabendo, o Vaticano não tem ali um presidente no sentido tradicional da coisa, não tem. O que o Vaticano tem é uma monarquia absoluta eletiva. O chefe de Estado do Vaticano é o Papa. Atualmente, o Papa era, né, o Papa Francisco, eleito em 13 de março de 2013. Ele, ou seja, o Papa, ele tem uma autoridade tanto espiritual como política sobre o Estado da cidade do Vaticano e sobre a Igreja Católica. Então é o seguinte, o que pega aqui, vamos pegar alguns pontos, né, da estrutura da Igreja Católica. A estrutura religiosa da Igreja Católica, o líder, o Papa é o líder supremo da Igreja Católica e Bispo de Roma é considerado o sucessor de Pedro. O Colégio dos Cardeais, um grupo de conselheiros nomeados pelo Papa, que também são responsáveis por eleger o novo Papa em caso de sede vacante, é o que está acontecendo atualmente. Então, a Cúria Romana é o conjunto de órgãos que auxilia o Papa no governo da Igreja, inclui congregações, conselhos e tribunais eclesiásticos, bispos e arcebispos, supervisionam as dioceses e as arquidioceses em todo o mundo. Então, o segundo ponto aqui é a estrutura política, né? Estado da Cidade do Vaticano. O Papa é o chefe do Estado do Vaticano, é o governatorato. Administra o Estado do Vaticano em nome do Papa. O presidente do governatorato, um cardeal, atua como uma espécie de primeiro-ministro. Secretária de Estado é o órgão mais importante do governo papal, funcionando como uma chancelaria, é dividida entre duas seções: assuntos gerais, administrativa e interna, relações com os estados, a diplomacia, guarda suíça responsável pela guarda do Papa, pela vigilância do Papa. E olha que é muito bem elogiado, hein? O Vaticano é o único no mundo a unir uma liderança religiosa e uma figura política. Então, pessoal, eu passei aqui falando rápido do conclave, o que vocês acham, para quem vocês estão torcendo, coloquem aí nos comentários desses nomes aí, quem que vocês acham que será o novo Papa, para quem que vocês estão torcendo e se acham que, na verdade, vai mais uma vez acontecer quando o Papa Francisco entrou, nem entre os favoritos ele estava. Agora vamos para o Brasil. Hoje teve mais uma vez uma elevação da taxa Selic. E para resumir para vocês, é o que eu penso. Essa elevação da taxa Selic, ela desestimula o investimento produtivo, já que o crédito fica cada vez mais caro e ninguém quer empreender pagando juros altos, principalmente porque a margem da maioria das empresas fica abaixo dessas taxas aí, drena o dinheiro público com o pagamento de juros da dívida, deixando menos recursos para investir no país, atrai capital especulativo gringo, dando a sensação de valorizar o real e afunda a indústria nacional, esmaga o consumo e freia a economia. Então o governo precisa controlar o orçamento da União, diminuir os gastos e fazer essa Selic cair. Não tem mais em quem o governo colocar a culpa. Essa é a realidade. Um giro rápido, vou colocar imagens para vocês aí, né? Então vamos lá, Banco Central eleva juros a 0,5 percentual pontos e Selic vai a 14,75. Mesma taxa de 2006, curiosamente, hein? Patamar equivale ao registrado na reunião de julho de 2006, quando Lula também era presidente da República. O Banco Central havia sinalizado que os juros base teria alta menor que registrada em março de 2025, que era de 1 ponto percentual. Então, o Banco Central decidiu, nesta quarta-feira, dia 7 de maio,
elevar a Selic em meio ponto percentual, a taxa básica de juros, que era então 14,25, vai para 14,75 ao ano. A decisão deu-se por unanimidade, como vou colocar a foto aí dos unânimes, que são esses 9 que vai aparecer para vocês aí algumas vezes no vídeo. Então é o maior patamar desde agosto de 2006, quando a Selic estava em 14,75 ao ano. A taxa ficou neste nível de 20 de julho a 30 de agosto de 2006. Naquele momento, o presidente era o que é o atual. O comunicado do Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, argumenta que a decisão é compatível com o objetivo de fazer a inflação convergir para a meta. O IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, atualizado até março, acelerou para 5,48%. O IPCA, hein? Repare bem aí nessa sigla, que essa sigla é muito falada nos títulos de renda fixa. Os riscos para a inflação, tanto de alta como de baixa, estão muito elevados, mais do que o usual, diz um trecho, eis a íntegra PDF 46, tal do comunicado. Também menciona outros fatores. Cenário externo mostra-se adverso e incerto em função da conjectura da política econômica nos Estados Unidos, principalmente sobre sua política comercial e de seus efeitos. Cenário interno. Diz haver expectativas desencoradas, projeções de inflações elevadas, resiliência na atividade econômica e pressão no mercado de trabalho. De acordo com a autoridade monetária, este cenário prescreve uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período prolongado para assegurar a convergência da inflação à meta. A reunião do colegiado do Banco Central foi realizada nesta terça-feira e na quarta-feira, dia 7 de maio. Aí está aí, na verdade, uma tabelinha para vocês repararem e verem, a partir na verdade, de 2006, nessa imagem que mostra aí que estava, na verdade, até 17,5, caiu, foi para 17,75 lá em julho de 2006, aí passando ele para março de 2010, julho de 2011 foi para 12,50, na época do governo da Dilma ali, também ficou ali por volta de Dilma e Temer, começou a subir para 14,25, na época do governo Bolsonaro, no final do Temer, começou a cair, aí chegando até em 2020 aqui, num patamar aqui acho que de 2, 3%, aí depois começou a subir e chegou a 3,75 e vindo hoje até 14,75. O mercado financeiro esperava que o colegiado do Banco Central elevasse a Selic em meio ponto percentual nessa reunião, algo que aconteceu. E a matéria que eu peguei aqui desse jornal, ele conseguiu obter as informações de 12 instituições financeiras e consultorias sobre o novo percentual. Houve unanimidade quanto à magnitude do aumento da Selic. Então, em 19 de março, o Banco Central havia sinalizado uma alta menor do que 1 ponto percentual da taxa básica dos juros na reunião de maio. A Selic é a taxa de juros da economia brasileira, a taxa básica, influencia diretamente, como já disse, as alíquotas cobradas de empréstimos, financiamentos e investimentos no mercado financeiro, impacta o rendimento de aplicações. Decisão unânime para acabar aqui. Todos os diretores do Banco Central votaram para elevar a taxa Selic em meio ponto percentual. A última vez que houve divergência foi em maio de 2024. Naquele momento houve uma clara divisão entre os indicados por Lula e os nomes do ex-presidente Jair Bolsonaro. O movimento trouxe fortes implicações negativas do mercado financeiro e tá aí a fotinha do pessoal aí, unânime, que foi ali. Aí tá aí a galera, de 14,25 para 14,75, tem ali quem indicou em vermelho Lula e azul Bolsonaro, pelo que eu estou vendo aqui agora, de Bolsonaro aqui restou só 2, os nomes é Isabela Moreira Correia, Gabriel Galípolo, que é o presidente, Gilneu Vivan, Rodrigo Alves Teixeira, Diogo Abriguilhem, Ailton de Aquino, Renato Dias de Brito Gomes, Paulo Piketty, Newton David. Então é isso, o que a gente sabe que é gritante, de novo, eu repito, que realmente não pode mais ficar como está. Tá feio o negócio. Mundialmente falando, o mundo está turbulento, o mundo está complicado cada vez mais. Isso está está na nossa frente, não há que negar. Então, pessoal, nesse vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a estrutura
política, a estrutura mística, a estrutura espiritual, religiosa da Igreja Católica, o poder, a influência que um Papa tem no mundo. Vamos aguardar se amanhã já sai quem é o novo Papa, se é um conservador, se já é um mais progressista, se é um moderado, qual que é a importância para o mundo, o que né, as grandes mídias, o que o mundo está falando, como vai repercutir todas as bolsas do planeta. Então eu espero que eu dê uma atualizada para vocês sobre aqui mais uma vez a elevação da taxa Selic, coisa que eu já tinha dito em vídeos anteriores. Eu espero que tenham gostado, desculpa aí pelo improviso. É um vídeo que para mim que foi praticamente um vídeo, meio que uma live que eu tenho vontade de fazer. Estou esperando vocês nos comentários me estimularem e falarem: se você abrir uma live eu vou estar com você ali, ajudando na pauta, né, fazendo perguntas, e eu com o maior prazer, eu quero fazer isso. Então, para você que ficou comigo aqui até agora, mais uma vez eu peço aquela dedada no like, aquele comentar e compartilhar, e inscrever e ativar as notificações. Até o próximo vídeo, pessoal. Cleiton Feliciano aqui, do canal Criado pela Mente.